Alô, planeta Terra, alô, Brasil, mais um Jogando Conversa Dentro, ano 3, né? Terceiro ano, olha só que legal. E aí, gente, eu queria me desculpar aqui porque na quinta-feira passada foi a primeira live do ano. Eu tinha preparado uma introdução para esse ano e tal, mas deu alguma zica aqui na internet. Aqui na roça é fogo, né? Luz e internet de vez em quando dá uma zica. E deu alguma coisa no Instagram que de repente parou a live e eu não consegui continuar e eu não consegui gravar, tá? Mas valeu a intenção, isso tudo faz parte desse movimento maluco da vida, né? Então, uma das coisas que eu falei na quinta-feira passada é que no começo de todo ano eu fico bolando um jeito diferente, para não ficar sempre a mesma história. Então, duas coisas que eu tenho procurado fazer nesses 2 anos passados foi entrevistar gente, fazer live com pessoas interessantes, e eu fiz 2 jornadas dos chakras, foram 7 semanas, e 2 jornadas xamânicas das 4 direções, que foi muito legal. E esse ano eu fico vendo o que o universo quer que eu fale, né? E tem um assunto que está sempre na minha órbita, até por questões profissionais, que é a questão do sofrimento. E aí é dentro dessa pegada que eu resolvi começar o ano com as lives. Então eu vou fazer 5 lives, vai pegar janeiro e fevereiro, dentro dessa temática do sofrimento. Eu trabalho com gente como terapeuta e professor há 30 anos. Há 50 anos que eu venho estudando, pesquisando, praticando, aprendendo. Né? Começou tudo com 20 anos, eu vou fazer 70 anos no mês que vem. Então eu tenho aí meio século. Né? Comecei fazendo yoga, comecei com macrobiótica e fui embora. Né? E aos 40 anos eu comecei a minha trajetória como terapeuta, está fazendo 30 anos. E o sofrimento o sofrimento é a grande força que alavancou a humanidade. A gente precisa, e a primeira coisa que eu quero falar aqui, a gente precisa ressignificar a ideia do sofrimento, que sofrimento como dói é muito fácil de demonizar, de arrumar um satanás para ter culpa, de arrumar alguém para ter culpa, né? Então a culpa é um elemento na nossa cultura que atrapalha, que polui, que suja muita coisa, principalmente no mundo emocional. E a culpa é uma das coisas que fica mantendo o sofrimento na ordem do dia. Né? Eu gosto muito de Buda, se eu tivesse uma religião eu seria budista, e Buda que para mim foi a pessoa que mais entendeu a psique humana de todo mundo que já passou na Terra. Buda falava, todo o trabalho do budismo é implicado nessa ideia de que o sofrimento é absolutamente inerente na vida. Então a gente nasce de um sofrimento, mesmo que a nossa mãe tenha feito yoga para gestante, parto na água, lê boyer, aquela coisa toda, é desconfortável para os dois. A vida vai oferecer um cardápio imenso de sofrimentos de todo tipo, fortes, fracos, psicológicos, emocionais, sociais, relacionais, familiares, profissionais. A gente vai estar fazendo ping-pong, né? Prazer e dor ao longo da vida inteira. Ao longo da vida inteira. Por isso que Freud falava que a gente tem um mecanismo interno que é automático, que é inconsciente, da evitação da dor e busca do prazer. Porque a vida, a dualidade é inerente também à existência, né? Yin e Yang, noite e dia, masculino e feminino e por aí vai, prazer e dor também. E a gente vai fazendo ping-pong no prazer e dor a vida inteira. Buda falava uma coisa interessante, a gente sofre quando não tem e quando tem sofre porque vai perder. Então, a impermanência é uma das coisas que a gente não aprende em casa, nem no colégio, e os orientais, das primeiras coisas que eles aprendem. Porque se é
uma coisa real na existência, a única coisa permanente é a impermanência. Absolutamente tudo vai passar. E isso acaba sendo, para a gente, também uma fonte de sofrimento. Eu queria estabelecer aqui uma origem. É claro que eu vou estar sendo generalizando o tempo todo, porque não tem como não generalizar. O ser humano é extremamente complexo, a vida é de uma complexidade incompreensível, então é claro que eu vou estar generalizando. Mas para a gente partir de um ponto, né, para ter um foco, para não ficar totalmente mais maluco do que já é, ou que parece ser, viver, né, os meus alunos estão carecas de ouvir essa história, viver tudo que a gente vive, tudo, 100%, gera duas resultantes, dois efeitos. O que a gente sentiu com o que a gente viveu, que é a aferição do corpo emocional. Sentir é corporal. Sentir é talvez a única coisa na gente que esteja o tempo todo no presente. Porque a mente fica passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Então, o que eu senti com o que eu vivi, com o que aconteceu. E o que eu entendi do que aconteceu? Qual foi o entendimento que eu tive? O que eu suponho que aquilo foi? Qual foi a narrativa que eu criei daquilo? Então, tudo que a gente vive gera essas duas resultantes. A aferição do corpo emocional e a aferição do corpo mental. O que eu senti e como eu suponho que aquilo foi, o que eu entendi daquilo. Né? Qual é a perspectiva que eu tenho daquilo que me aconteceu? Essas duas coisas juntas dão o que eu chamo de uma unidade experiencial, de uma unidade vivencial. Então, se a gente viveu uma coisa, né, vamos lembrar que na formação do trauma, é claro que eu estou generalizando, né, os traumas podem se formar de duas formas. Ou de um evento muito contundente, né, sofreu uma perda, um abuso, uma violência, uma coisa assim, ou uma sucessão de eventos, né? Apanhei de um pai alcoólatra a infância inteira, sofri bullying na escola o tempo todo, né? Enfim, né? Fui abusado em casa. Então, basicamente, o trauma tem essa... Se o que eu vivi, por alguma razão, ou porque eu não soube, ou porque eu não pude, ou porque eu achava que não podia, de alguma forma, ou em alguma instância muito inconsciente, eu não queria mudar, curar, resolver, né? Integrar, capitalizar evolutivamente aquilo que aconteceu, se de alguma forma isso não foi possível, isso fica implantado como sofrimento. Então, o que eu senti com a experiência, e como eu suponho que ela foi, fica preso naquele tempo e espaço que aconteceu aquele evento. Então a gente vai vivendo pela vida como se a gente fosse arrastando um monte de nós com várias idades, né? Como se tivessem fios, cabos ligando a os eventos que nos aconteceram e que por alguma razão viraram um sofrimento porque a gente não soube ou não pôde, né? ou não quis resolver aquilo, né? E aquilo fica funcionando como sofrimento dentro da gente, preso naquele tempo e espaço. Uma das coisas que acontecem é o nosso psiquismo inconsciente, quando percebe que a gente hoje, adulto, está vivendo uma situação que o inconsciente entende similar a alguma coisa que a gente viveu no passado e que doeu, que foi difícil, que formou um trauma, que gerou um sofrimento, né? Estou generalizando, tá? A gente tem uma tendência a viver aquele momento aqui agora que está acontecendo. Essas coisas acontecem em geral inconscientemente, às vezes não. A gente vive aquele momento com aquela idade emocional que a gente tinha quando viveu aquela história similar lá atrás. Então, uma das funções de terapia, a gente vai falar disso daqui a pouco, de terapia, de meditação, enfim, é o que eu chamo de atualizar.
O que terapia vai fazer, cada um de um jeito, é puxar aquelas partes da gente e trazer para o presente. Né? Pegar aquela unidade experiencial que ficou presa no tempo e espaço, onde aconteceu sei lá o que a gente não deu conta e que virou sofrimento, isso é atualizado. Né? O que a terapia faz é puxar, né? Descolar daquele tempo e espaço, aquele evento, e atualizar e trazer para o presente. Vamos falar mais disso daqui a pouquinho. Eu estou só dando uma pincelada aqui. Uma coisa que eu acho fundamental, né? Fundamental na nossa história, depois que a gente entende isso, a gente entender função do sofrimento. Porque a gente aprende em casa e na escola e na religião que o sofrimento é culpa de alguém, que sofrimento é por causa de Satanás, que sofrimento é castigo de Deus, né? Então, existe uma coraça coletiva no inconsciente coletivo da nossa cultura, muito estruturada em cima da culpa, muito estruturada por causa da religião, né? que é a maior fomentadora da cultura da culpa e do pecado. E isso é um grande fomentador, não só um fomentador, mas um mantenedor de sofrimento, até porque inventaram que sofrer é bom, é bonito, né? É digno aos olhos de Deus. Então, talvez a gente entendendo outras funções do sofrimento, né, que é isso que eu quero oferecer, sem querer ser dono da verdade nem conclusivo, mas são só outras possibilidades para a gente poder ficar independente, deixar de ser refém daquilo que mantém, que ajuda a manter o nosso sofrimento. Então, eu acho que a primeira coisa que o sofrimento traz, de alguma forma, é a necessidade, né, é a pressão por uma autorregulação. Porque todo o universo é um grande organismo, na minha opinião, né? Eu concordo com trocentas culturas que têm essa perspectiva de que toda a criação, todo o universo, toda a vida, absolutamente tudo é um organismo só, totalmente interdependente, interrelacionado, interagente, né? Inteligente e consciente, que é regido por uma série de leis, né? A lei do karma, a lei do retorno, da ida e do retorno, né? Da causa e efeito é uma dessas leis. E eu poderia dizer que o universo é um organismo autorregulável, autorregulado, autorregulador. Então, sempre que o sistema descompensa, o sistema vai tentar recompensar, reequilibrar esse sistema. Então, se a gente mantém um sofrimento dentro da gente porque a gente não deu conta, não conseguiu, não soube ou não pôde, né, resolver aquilo que aconteceu lá no passado e doeu, né, e hoje é um trauma na gente, de alguma forma, a vida cria uma pressão interna para essa autorregulação. Né? Porque o sofrimento... tem uma coisa que é muito importante a gente entender. O sofrimento não é inerente à nossa natureza real. Seja lá o que for a nossa natureza real, espírito, alma, Deus, não importa. Eu compartilho, e não sou religioso, eu compartilho dessa ideia de que existe uma essência, né, imanente a toda a entidade viva, tudo que tem no universo, né? Toda essa consciência, essa inteligência é a natureza real de toda a existência. Então existe uma natureza real, existe uma força, né, que puxa a gente o tempo todo. Isso na Índia a gente chama de Sattva Guna, né, que é uma das dinâmicas do universo que trabalha no sentido de que a gente retorne à consciência da nossa natureza original. Então, o sofrimento,
Na Índia tem uma coisa muito interessante, tem uma palavra que se chama avidya. Avidya é a ignorância de quem a gente é. Então se considera na psicologia hindu que 100% de todo o sofrimento, de forma direta ou indireta, ela vai emanar dessa circunstância nuclear do ser humano, que é a ignorância de quem se é. Então, a ignorância de quem eu sou é a gênese, é a semente, é a origem de absolutamente todos os sofrimentos que eu experimento. É a desconexão, né? Eu gosto de falar para os meus alunos, né? Tem dois Hernanes, né? Tem dois Morenos, né? Estou vendo o Moreno aqui. Tem dois nós vivendo ao mesmo tempo. O Hernani que está, o Hernani que é, né? Que eu não conheço, que essa é a essência eterna, imortal, né? Inerente a toda a criação, e o Hernani que está humano, né? Reencarnando, vivendo, nascendo, morrendo, fazendo ping-pong nesses pares de opostos, prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor. Então, orientalmente falando, a gênese do nosso sofrimento é a desconexão de quem a gente é e como a gente está. Por que que é assim? É uma resposta que ninguém tem. Ninguém tem. A única coisa que o ser humano conseguiu fazer para lidar com o mistério é criar versão. Então toda religião é uma versão, né? Versões que ficam desesperadas para convencer todo mundo que elas são a versão original, né? Religião tem uma mania muito louca de ter que ter exclusividade, né? Religião não consegue entender, né, que Deus é o Deus da diversidade. Então as religiões ficam todas tentando te convencer que ela é a boa, que o resto é o Satanás, né? Então esse é um defeito muito humano interessante das religiões. E aí, gente, para não viajar muito aqui na história, voltando, porque eu acho que isso é muito importante, as razões, as funções do sofrimento, que não é culpa, que, né, além daquilo que a gente foi lavado cerebralmente, ainda é refém, né, a culpa e o pecado. Então, o sofrimento, ele é uma pressão interna de autorregulação, porque sofrer é desequilíbrio. Então, quando existe um desequilíbrio, a vida vai trabalhar para autorregular. Então, o sofrimento, gente, é um sinalizador de que tem questões pendentes. O sofrimento é uma das formas que a vida tem de informar para a gente, e aí eu vou entrar com o grande dificultador dessa história. Eu sei lá por que Deus, seja lá quem ele for, fez assim, porque eu acho a maior maluquice ter um inconsciente, mas o inconsciente é aonde vive as causas e origens, as raízes do nosso sofrimento. E é dentro desse universo interno que vai surgir essa pressão do sofrimento, do medo, da angústia, da raiva, da tristeza, da ansiedade, da baixa autoestima, da menos-valia, do pouco amor próprio, né? Tem um cardápio gigante de sofrimentos que vão funcionar. É lindo a gente conseguir ver dessa forma. É uma das formas que o mistério tem de informar para a gente que a gente tem pendência. E o sofrimento tem uma coisa muito interessante também, que está inerente ao sofrimento, né? O próprio sofrimento já é um oferecimento da vida, né? Da possibilidade de recursos para a gente lidar com aquilo. Voltando um pouquinho nas causas do sofrimento, lembra? Tudo que eu vivo o que eu senti com a experiência, como eu suponho que ela aconteceu, a aferição do corpo emocional e a aferição do corpo mental, uma fica retroalimentando a outra. Então, o que eu senti daquela experiência fica mantendo a narrativa da experiência no meu campo. E a narrativa da experiência no meu campo fica mantendo aquela dor, com aquela idade,
psicoemocional cronológica daquele tempo em que eu vivi aquela história. Uma coisa importante também da gente colocar nesse âmbito para a gente ir ressignificando essas coisas todas. Gente, olha só, nem tudo a gente vai curar, nem tudo a gente vai resolver, nem tudo a gente vai saber, nem tudo a gente vai entender, nem tudo a gente vai resolver e integrar. Não vai. Função de terapia, meditação, né, de práticas, seja lá qual forem, né, médicas, psicológicas, holísticas, não é para promover a amnésia. Não tem essa mágica. A dor de um estupro, de um abuso, de uma violência, de um abandono no passado, essa dor não vai passar. De um bullying pesado, de uma traição, essa dor não vai passar. Essa dor faz parte da experiência de quem a gente é. E a complexidade disso é tão grande que não tem como a gente entender. Né? A gente é produto, não é produto final, mas a gente é um produto temporário de muitas origens. A gente traz material de vidas passadas, eu não tenho problema nenhum com isso, não sou espírita nem religioso, mas não tenho nenhum problema com vida passada. A gente traz, né, tudo que a gente viveu em vidas passadas que a gente não deu conta, que a gente não curou, não capitalizou evolutivamente, vai pulando para frente, para outras vidas. Toda a geração gerações, né, de uma família, tudo aquilo que a geração de uma família não curou, não resolveu, não capitalizou evolutivamente, não transformou, não integrou, vai pulando para gerações seguintes. Isso não tem necessariamente sempre uma relação com reencarnação. Isso tem relação com transmissão morfogenética, a gente aprende isso em constelação familiar. A gente traz tudo que a gente viveu do ponto zero da nossa concepção até o presente momento, que já é, só isso já dava pano para manga pra caramba. A gente traz material de uma interação, de uma complexidade absurda que a gente tem com tudo, com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico, com o registro acástico, como você quiser chamar. Então, nós somos um produto final, não é, mas temporário, né, até agora, né, de informações, de experiências, de conteúdos, de registros, de uma complexidade enorme. E para piorar, para tornar isso mais desafiador e complexo, tem o tal do inconsciente. 90 e muitos % da gente está vivendo aqui agora e a gente não participa. Olha que maluquice, gente. É muito louco isso, né? A Gabi, minha mulher, fala que se Deus existe, se eu encontrar com ele um dia, se ele for ele, alguém inencontrável, eu tenho uma lista de perguntas para fazer, ele vai fugir de mim. E a primeira pergunta é essa: por que o inconsciente? Eu até entendo a gente não lembrar de vida passada, beleza, mas por que a imensidão de mim está vivendo aqui agora? Eu não lembro de vida passada nenhuma. Cada vez que eu aterrizo na barriga de uma mulher, eu tenho uma amnésia. Eu mal conheci meus ancestrais, eu conheci uma bisavó, daí para trás ninguém. E está todo mundo aqui, epigeneticamente, morfogeneticamente no meu DNA. Eu não conheci ninguém. Eu não lembro os 9 meses que eu estava na barriga da minha mãe. Eu lembro pouca coisa da minha infância lá atrás, de neném, de bebê. Né? Alguma coisa de criança, um pouco mais de pré-adolescente e aí por aí vai. Eu não tenho a menor ideia da interação que eu faço com o inconsciente coletivo. Então, assim, e eu vou falar isso, eu vou falar de novo, eu não sou místico, nem esotérico, nem para mim não tem mais sobrenatural. Então, eu durmo, o meu corpo sutil acorda no astral à noite, eu vivo, aprendo, ensino, encontro gente viva, morta, trabalho, aprendo, aterrizo de manhã, esqueço. 1/3 da minha vida eu vivo e não lembro, porque eu acordo de manhã e esqueço.
não lembro de vida passada nenhuma. Não lembro de 9 meses na barriga da minha mãe, mal conhecia ancestral. Olha o nível, isso sem falar no inconsciente freudiano, né? No inconsciente que abarca o meu ser psicoemocional. É muita coisa. E a grande maioria das raízes do nosso sofrimento moram nesse lugar inconsciente. Tem uma outra coisa também que é importante falar aqui. Que eu me lembro o dia que eu ouvi, e foi muito curador para mim ter ouvido isso, de um professor muito querido, que foi meu terapeuta também. Ele dizia assim, quando a gente era criança, a gente não sabia que os pais não eram perfeitos e que a gente não era o centro do mundo. Grande parte do sofrimento, que direta ou indiretamente está doendo hoje aqui na gente, tem a sua origem nesse lugar. No fato de que a gente não sabia que a gente não era o centro do mundo e que os pais não eram perfeitos. E tem mais uma coisa que eu aprendi com constelação. A gente não sabia, olha como isso é importante. Deixa eu só dar um passo atrás aqui. A psicologia sabe que a infraestrutura emocional, os alicerces emocional de uma pessoa, sobre os quais ela vai construir, edificar a sua vida, eles são implantados antes da primeira década de vida. Olha que maluquice isso. Quer dizer, numa idade em que uma criança não tem background, know-how, não viveu, não sabe contextualizar, não sabe ler nas entrelinhas, não sabe perceber sutilezas, circunstâncias, é nessa idade que uma pessoa fundamenta a maior parte dos alicerces emocionais sobre os quais ela vai edificar a sua vida. Olha que coisa trágica, considerando que quando eu tinha essa idade, eu não sabia que eu não era o centro do mundo, eu não sabia que meus pais não eram perfeitos. Não saber que os pais não são perfeitos tem como resultante ouvir aquilo que os pais falam como se fosse verdade. Eu aprendi com constelação uma terceira coisa. Quando eu era pequeno, eu não sabia que grande parte das coisas ruins, difíceis, que vieram através dos meus pais, pelos que eles falaram, fizeram, ou não falaram e não fizeram, tinha muito, 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 muito mais a ver com a história mal resolvida deles com os pais deles do que comigo. Só que a gente aprende em constelação que existe um movimento sistêmico que tem a ver com a autorregulação, né? Que o campo, o sistema, a inteligência não está nem aí. Eu acho isso muito louco, tá? Não está nem aí se você não é a reencarnação do teu trisavô. O campo, o sistema, não está nem aí se você não é alguém da sua geração passada ou retrasada. A única coisa que o campo vê, que o sistema vê, é a necessidade de autorregular. É por isso que a gente, inconscientemente, num fenômeno que a psicologia chama de transmissão geracional, a gente aceita inconscientemente e por amor, a gente aceita agregar, às vezes, tendência, doença, vício, mania, hábito, coisas que vão compondo a nossa personalidade, o nosso caráter. A gente aceita agregar de quem veio antes, numa tentativa amorosa de ajudá-los. É lindo, é por amor e tem 100% de chance de não funcionar. E é totalmente inconsciente. Olha, vai dizer que Deus não é maluco. Isso é muito louco, gente. Então, no inconsciente fica fervilhando um monte de coisas. A gente traz sofrimentos que não são nossos, que são de ancestrais. A gente traz sofrimentos que não são dessa vida, são de vidas passadas. A gente traz sofrimento de coletivos que vêm pelas anteninhas da gente que estão aí interagindo com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico. É muito complexo. É muito complexo.
Mas eu queria dar esse pé atrás para quem chegou, só para a gente relembrar os fundamentos disso aqui. Que é muito importante, porque a gente está muito refém da culpa e do pecado. A gente está muito refém da ideia de que, como o sofrimento dói, como o sofrimento é ruim, né, é uma coisa a ser evitada, né, a gente foi ficando refém, né, de ideia de que Deus castiga, de que o sofrimento é advindo de uma culpa de alguma coisa, de alguém, né? Ficou esse tipo de logística, né, maldosa, cruel, né, e burra, né? Mas a gente continua vivendo dentro dela. Então, eu acho que quando a gente introjeta a possibilidade, eu não vim aqui falar verdades, eu vim trazer possibilidades que me apresentaram e que eu achei interessante, né? E que eu achei muito interessante. Talvez o sofrimento seja a forma mais eficiente que Deus, o campo, a vida, a criação, o universo, a existência inteligente e consciente tem de informar para a gente que a gente está carregando pendência. É o mesmo Deus maluco que fez quase tudo ser inconsciente. A gente trazer um monte de sofrimentos que vem de lugares que a gente não lembra e não conhece. Esse mesmo Deus que é maluco, mas não é mau, né, forneceu, vamos falar desse jeito, né, uma série de formas de abrir vias de acesso a esse lugar inconsciente, onde mora a maior quantidade das origens, causas e sementes do nosso sofrimento. E é muito bonito porque, se você for olhar, todas as culturas ao longo da história da humanidade criaram formas de medicina, criaram formas de psicologia, criaram formas de religião, criaram formas de filosofia, cada uma dentro do seu desenho histórico, geográfico, antropológico, sociológico, cultural, porque o sofrimento é a única coisa inerente, real, da nossa humanidade, é o sofrimento. O sofrimento é permanente, ele está o tempo todo, né? Leiam um dia O Mal-Estar da Civilização do Freud, que é muito interessante, né? Então, se a gente entende, internaliza e faz sentido que o sofrimento é pendência, a função do sofrimento é fazer assim: ei, olha para dentro. Porque o que o sofrimento está fazendo, medo, angústia, raiva, não importa, ansiedade, o que o sofrimento está fazendo é sinalizando. E o sofrimento não está só sinalizando, o sofrimento está oferecendo recursos. O que eu preciso mudar em relação àquilo que está me doendo? O que eu preciso entender? O que eu preciso limpar? O que eu preciso transformar? O que eu preciso integrar? O sofrimento está mostrando, só que a gente não aprendeu a ler. Sintoma tem uma linguagem. Existe a linguagem do sintoma. O que o sintoma está querendo dizer? Eu estou colocando o sintoma não no sentido puramente psicanalítico do termo. É tudo, né? Nosso gestual, nosso comportamento, nossa verbal, nossa forma de lidar com as nossas emoções, com a nossa mente, com as nossas relações, né? O que o sofrimento está nos convidando a olhar para dentro, para autorregular? Então, gente, eu só conheço 3 coisas. É claro que deve existir muito mais, mas eu sou um ser humano, eu só estou há 50 anos nessa história. Parece muito tempo, mas não é, né? É um tempo bom para a gente olhar para Sócrates e falar: caramba, eu sei que nada sei mesmo. Quanto mais a gente sabe,
mais a gente se apropria do que a gente não sabe, né? Isso tem uma sabedoria nessa história. Então, para mim, gente, deu um tiltzinho aqui, tá? Deu uma pausa aqui. Mas isso pode acontecer, tá? Espero que não aconteça como a quinta-feira passada, que simplesmente, pum, né? O Instagram cortou aqui. Gente, eu só conheço 3 formas da gente abrir uma via de... Porque isso que interessa pra gente hoje, né? O que fazer, então? Eu só conheço 3 coisas. Meditação. Meditação foi uma coisa bolada para ser homeopático, que meditação é a gente com a gente. Meditação foi feito para ser a vida toda. Meditação é um rotorrooter, é uma broca de limpeza no inconsciente feita de uma forma muito homeopática. Né? Meditação é aquela coisa de oriental, de índio, né? Indian time. A gente aqui é ocidental que quer tudo para ontem, quer resolver rápido. Né? Muita gente, em clínica, muita gente assim, nossa, mas eu fiz 2, 3 sessões daquela terapia e tal, mas porra, mas continuo mal. Eu falo, cara, quanto tempo você carrega esse trauma? 20 anos, 30 anos? E quer resolver com 1 ano, 2? É muito importante a gente introjetar. Né? O mundo holístico tem uma fantasia que a gente vai resolver tudo de forma mágica. E isso não existe. Tem coisas que eu não vou esquecer. Tem coisas que vão doer até o fim da minha vida. Tem coisas que eu não vou saber, que eu não vou entender, que eu não vou acessar, que eu não vou integrar, que eu não vou conseguir, que eu não vou saber. Tem coisas que eu não vou querer resolver em níveis muito inconscientes. Por isso que é importante terapia. Por isso que é importante meditar. Porque a gente pode, essa é que é a beleza, a gente pode se apropriar de recursos para que aquilo que eu não vou conseguir, ou poder, ou saber, ou querer resolver, curar, entender, integrar, pelo menos que eu consiga, que aquilo ganhe um outro caminho dentro de mim, para que aquilo não precise mais inviabilizar o meu futuro, o meu presente e o meu futuro. Que isso já é coisa pra caramba. Isso já é muito bom. Muito bom. E tem uma coisa que é muito interessante no processo da terapia, né? Eu estava falando da meditação, agora eu vou falar de terapia. Lembra lá no comecinho que eu falei que viver produz 2 resultantes, o que eu senti com a experiência e como eu suponho que ela aconteceu. A aferição do corpo emocional e a aferição do corpo mental. Isso junto dá uma unidade vivencial, experiencial, em sofrimento. Se é uma coisa que eu não resolvi. O que eu senti fica prendendo aquela narrativa dentro de mim. E essa narrativa fica prendendo aquela dor dentro de mim. Olha que legal. A psicologia e a psicanálise, como, estou generalizando, tá? Como se estruturam basicamente tendo a linguagem como foco e a atividade da mente racional, 5 sentidos, uma mente racional e linguagem. Né? Freud, Lacan, Jung, Reich não eram gurus, não eram yogis, não eram xamãs, né? Eles eram ocidentais, europeus, né? Cientistas. Né? Então, o que essas pessoas tinham como realidade para fazer esse mergulho interno? 5 sentidos, uma mente racional e linguagem. Por isso que Lacan dizia que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. Jung dizia que o inconsciente se estrutura na forma do símbolo. E eu acho que essas 2 coisas são absolutamente complementares. Absolutamente complementares. O que a psicologia e a psicanálise vão fazer tendo a linguagem como ferramenta? Atacar a narrativa. Lembra? Viver produz 2, né? Então, aquele trauma que eu tenho, ele tem um sentir e ele tem um entender. Como é que eu, criança, eu lá atrás, entendi, né? Qual é a narrativa que ficou presa em mim, alimentando aquela dor e aquela dor alimentando a narrativa? O que as terapias que trabalham com linguagem vão fazer? Atualizar a narrativa.
Por isso que Freud falava tanto. Relembrar, repetir, elaborar. Repetir, relembrar, elaborar. Porque na medida em que você vai naquele espaço belíssimo, eu amo psicanálise, né, um lugar onde você vai para se escutar, justamente para isso. Né? Era lindo quando a minha terapeuta falava assim, você já reparou que você já me contou essa história? É a terceira vez e como está diferente? Quando eu atualizo a narrativa dentro de mim, quando eu trago aquela narrativa para hoje, com o entendimento de hoje, eu acesso e transformo a forma como aquela dor está vivendo dentro de mim. Por isso que terapia demora. E demora não é defeito. O defeito é da gente, que é imediatista. Por isso que a homeopatia demora, não é defeito. Por isso que terapia demora. Agora a gente quer tomar a alopatia, a gente quer tomar tarja preta para ser bem rápido. Tudo bem, a gente vive uma vida corrida. Mas não funciona assim. A terceira forma. Eu falei de meditação, né, que é uma forma homeopática de acessar e de, né, mexer, limpar, trabalhar, né, esses conteúdos internos, inconscientes, memórias, registros. É uma coisa autógena, é você com você. Então é para ser feito a vida inteira homeopaticamente. Temos terapia, que vai trabalhar com a linguagem, né, para poder acessar a narrativa e transformar a dor. E as terapias holísticas, chamadas transpessoais, sistêmicas, né? Alinhamento energético, constelação familiar, teta healing, frequências de brilho, leitura de aura, resgate de alma, registro acástico, terapias que são muito diferentes entre si como técnica, mas têm um viés comum. São terapias, mas não são psicologia, não tem elaboração. E são sensitivas, são transpessoais, são mediúnicas, são extrasensoriais, mas não são espíritas, nem são religiosas. Então, o que se descobriu, isso é mais recente do que a psicologia, do que a psicanálise, na nossa cultura, porque no mundo africano, indígena e oriental, isso tem 5.000 anos, é que a ferramenta sensitiva, a percepção extrasensorial, a mediunidade educada é uma forma extremamente potente de acesso ao inconsciente, ao mundo psíquico, aonde ela vai trabalhar aonde? Nas emoções. Lembra, psicologia e psicanálise vai trabalhar através da elaboração verbal, vai trabalhar na narrativa, na aferição do corpo mental do trauma e vai ressignificar a pressão daquela dor que não é para esquecer, que vai estar comigo a vida inteira. Sim, a live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada no meu canal de vídeo no YouTube e vai ficar gravada com podcast no Spotify. As terapias holísticas, eu vou falar de alinhamento energético, que é a terapia que eu trabalho há 23 anos, né? Então, eu educo pessoas para que desenvolvam um sentido que é natural no ser humano, não existe dom, né? A percepção extrasensorial, a paranormalidade, o sexto sentido, a mediunidade, é natural do ser humano e ficou esquecida por uma nossa cultura cristã científica. Né? Então se esqueceu e isso só foi ser lembrado, né, quando vieram os povos escravizados com as culturas afro, depois quando entrou o espiritismo no Brasil, depois quando criaram a Umbanda no Brasil, né, apareceu essa faculdade natural do ser humano, mas todas elas direcionadas para uma religião. Então o que a gente está fazendo agora é trabalhando com essa capacidade fora da religião para fazer terapia. Gente, é isso que eu vou estar fazendo pela última vez
No próximo carnaval, é o 17º ano, que é todo o carnaval, eu faço uma imersão, é a única imersão que eu faço ao longo do ano, no Monte Caruná, em Pati do Alferes, que é um paraíso, um lugar no alto da montanha, primeiro mundo, tá? E eu estou me aposentando, eu vou fazer 70 anos durante o curso, né? Então eu estou fazendo 70 anos de aniversário, estou fazendo 50 anos que eu estou nesse caminho, e estou fazendo 30 anos que eu sou professor e terapeuta. E vou comemorar tudo isso, fechando com chave de ouro a minha participação nessa terapia tão maravilhosa que me levou para quase metade do Brasil, que me levou para a Europa, né? Que eu escrevi o primeiro livro em língua portuguesa dessa terapia. E eu convido vocês, né? Se você quer se tornar terapeuta, é uma terapia de entrada sensacional. Alinhamento energético não é uma doutrina, ela se acopla. Você imagina, 23 anos, né? Já formei mais de 3.000 alunos, tenho mais de 5.000 horas de consultório, né? Mais de 200 cursos, muito psicólogo, médico, espíritas, umbandistas, né? Terapeutas holísticos aprenderam comigo, consteladores, né? Gente que foi para aprender uma profissão, para fazer transição de carreira. Ou se você não quer ser terapeuta e nem é terapeuta, muita gente vai fazer o curso para passar pelos 10 dias de trabalho interno. São 10 dias morando junto, né? Veio uma turma, a Daniela está aqui, veio uma turma de Mato Grosso esse ano, né? Eu quero bombar o espaço porque eu quero fechar esse ciclo em grande estilo, né? Dessa terapia que me trouxe tanta prosperidade material, tanta alinhamento. Eu falo que foi o meu caldeirão, foi o lugar onde eu encontrei ambiente para poder cozinhar todos os saberes. Alinhamento energético é uma terapia muito democrática, muito inclusiva, ela se acopla com qualquer área profissional. Eu tenho médico, dentista, agrônomo, farmacêutico, veterinário à beça, né? Então, o mais importante desse curso, né, o que as pessoas têm, que chama mais atenção, é a possibilidade de despertar, de acordar, de educar o canal sensitivo, a intuição, o sexto sentido, para viver melhor, para turbinar tua terapia, para turbinar tua meditação. Zilda, não tem outra forma de você aprender alinhamento energético com outros professores aí pelo Brasil, né? Comigo é a última oportunidade, tá bom? Eu estou muito feliz de fechar esse ciclo. E, gente, quem tiver mais interesse em saber, vai na minha bio, tem um botãozinho que tem todas as informações. Você pode entrar em contato comigo no direct, no Facebook, no Instagram, no meu e-mail, meu WhatsApp, eu te atendo pessoalmente, tá? Agora, é imperdível. Eu estou cobrando o mesmo valor do ano retrasado. Então, esse ano é o mesmo valor de 2025, 2024. Então, um valor super legal. Você pode pagar em 10 ou 12 vezes, não me lembro mais aqui, né? A hospedagem e alimentação você paga lá também em 12 vezes no cartão. Tem uma chefe de cozinha, a comida é absolutamente maravilhosa. O salão de trabalho é um salão de 360 de janelão, uma coisa maravilhosa, tá? Então fica esse convite para vocês passarem esse carnaval maravilhoso, aprendendo uma técnica que você pode usar para você, para tua família, ou acoplar na tua profissão, ou mudar de profissão, tá bom? Então entre em contato comigo, vai lá na bio, né? E vamos passar esse carnaval, vai ser bem bacana. E quinta-feira que vem a gente continua, porque eu quero fazer 5 quintas-feiras focando essa ideia do sofrimento. Porque muitas armadilhas tem ao longo desse percurso, né? Nesse movimento interno que Freud dizia que era a busca do prazer e evitação da dor, tem muita armadilha, né? A gente tem uma parte do nosso psiquismo
inconsciente trabalhando para fugir do sofrimento, para anestesiar o sofrimento, né? Tem uma parte, e tudo para proteger a gente, né? Por isso que eu tive um terapeuta que às vezes eu falava assim, poxa, eu estou me sabotando, estou me boicotando. Porque a gente tem esse sentimento muitas vezes, né? E ele dizia, não tem ninguém dentro de você contra você. O que existe dentro da gente é uma força muito grande, tentando evitar que aconteça de novo aquilo que aconteceu lá atrás e que está doendo até hoje que a gente não deu conta. Então vamos falar disso tudo. Vamos falar desse sentimento de falta que a gente sente, desse buraco interno que a gente sente e que não existe, mas a gente sente. Então vamos entrar em questões mais históricas, políticas, sociológicas, psicológicas, filosóficas. Vamos ficar 5 semanas falando de sofrimento e falando de o que fazer com isso. E eu me propus, foi o que eu ia falar na semana passada e o Instagram me cortou. Uma das coisas que eu vou fazer esse ano é cada live eu vou dar um exercíciozinho, alguma técnica, alguma prática para você. Alguma coisa para você ir trabalhando durante a semana. Tá? Isso eu vou fazer durante o ano inteiro. Essa é uma das formas que eu posso oferecer o meu background e o meu know-how de meio século aí para vocês, né? Funcionou comigo, eu vi funcionar para tanta gente. Então, sabe o que eu vou dar para você para essa semana? Uma coisa que é muito legal. Eu tenho algumas perguntas que eu chamo de perguntas bússola, que são perguntas aferidoras para a vida, que são muito legais. Algumas eu aprendi em curso, algumas eu aprendi em terapia, algumas eu li, algumas eu intuí em meditação. Então a primeira pergunta, exercício que eu vou passar para você é quem é você sem? Quem sou eu sem? Quem sou eu sem o ter e o fazer? Quem sou eu sem casamento, trabalho, meu carro, bens materiais, meu lazer, meus vícios? Vai descascando. Tira tudo isso. O que sobra? Quem somos nós em essência? Quem somos nós? Sabe por que é difícil a gente fazer isso? Porque tem uma capa de dor muito grande. E o nosso psiquismo sabe e evita, e tem muito medo que a gente entre em contato com essa dor. Mas essa dor é como a gente está, não é quem a gente é. E vamos falar disso também. Então faz essa pergunta. Faz esse exercício interno. Quem sou eu sem? Quem sou eu sem o meu ter? Quem sou eu sem o meu fazer? Porque você não é o ter e o fazer, você é o ser. Nós somos o ser. Quem é esse ser? Quem é esse que é independente do ter e do fazer? Fica com essa, beleza? Então, gente, vai lá na bio, dá uma olhadinha lá. Só tem 1/3 das vagas lá no Monte Caruná. Tá acabando as vagas, tá? Tem um número determinado de vagas, tá bom? Tem certificado, tem apostila, tem tudo direitinho. E quem sou eu sem? Fica essa pergunta para vocês, tá bom? Vai ficar amanhã no meu canal de vídeos no YouTube, vai ficar no canal de podcast no Spotify. E qualquer coisa eu estou por aqui para tirar dúvida de vocês, beleza? Então trabalhei. Quem é você sem? Sem o ter e o fazer.